Aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se vocês estão com saudade de mim, eu não sumi. Eu tenho feito menos vídeos das minhas operações, das minhas entradas, porque é muito repetitivo, acho que tá ficando todo mundo meio cansado já, porque ninguém tava vendo. Então, se não é para contribuir, também não tem por que eu fazer. Esse vídeo especialmente é para o meu amigo Guará, que pediu para eu falar um pouquinho do dólar, do que eu analiso para fazer as minhas operações. E nesse vídeo eu vou falar o que eu vejo no dólar para fazer as minhas entradas, o tipo de análise. Vocês já sabem que eu opero, 90% das minhas entradas são de cruzamento de médias. A maioria das pessoas não gostam, falam que não funciona, aquela coisa toda, mas é o que eu faço todo santo dia que para mim funciona. É claro que eu não opero simplesmente só porque cruzou. Eu faço o mínimo de leitura de contexto. Também confesso que eu não olho um monte de coisa que um monte de gente olha, um monte de análise super elaborada. Não, o meu negócio é básico, é sem muita informação e para mim funciona. Então a primeira coisa eu quero vender se o preço está trabalhando abaixo da média de 21 e eu quero comprar se o preço está trabalhando acima. Nesse meio de caminho eu não vou fazer isso, é claro, numa operação de oscilador que é contra a tendência, ok, mas é uma outra situação, coisa que eu quase não faço no dólar, porque eu não me sinto confortável e quando eu faço em riscos maiores. E mesmo assim eu ainda não achei ali um que tem uma assertividade maior, aquela coisa toda, então eu prefiro não fazer. Então eu vou falar do dia de hoje, 3 de setembro, como foi o pregão hoje, que ele me permite dar bons exemplos de possibilidades de entrada. Então, a primeira coisa, aqui o mercado abre trabalhando acima dos pivôs, vocês sabem que eu uso os pivôs, como disse um comentário esses dias, isso para mim tudo é baboseira, mas eu uso, para mim funciona muito e é o que importa, eu uso e pronto, acabou, não importa o que o povo pensa. Então, aqui o mercado abriu com um pequeno gap, e depois ele começou já a fazer um movimento de queda. Primeira coisa, eu não faço pullback em rincos menores. É claro que a gente está falando de dólar, o renco é menor, mas, por exemplo, eu faço acima do 6R. Eu não faço no 4, não faço no 5, porque dá muito gatilho e dá muito stop. Então, eu prefiro não fazer. Eu faço no 6 e ainda assim eu gosto de fazer pullback de continuidade de tendência. Esses pullbackzinhos de início de movimento eu não faço, não gosto, não me sinto confortável porque dá muito stop. Então aqui, quando ele faz esse primeiro cruzamento, para mim já tá ok. Por quê? Ele cruzou abaixo do pivô, abaixo da VWAP e abaixo da média macro, que é essa pontilhadinha aqui, que eu considero macro o 10R. Então aqui para mim o cenário está ok, não me importa se o viés é disso, é daquilo, se fulano falou, não me importa, eu faço o que o gráfico me mostra. Ele está me mostrando que nesse momento a venda é interessante, tanto o estocástico como o MACD me dão condições, então não tem por que eu não vender, não me importa. Mas logo ali tem um ajuste, tem não sei o que lá, eu vou. Simples assim. Se der stop, tá dentro do meu gerenciamento. Se eu entrei é porque eu aceito aquele valor negativo que eu tô vendo da posição de stop. E pronto. Então, nesse caso aqui, foi lindo, sem susto, sem susto algum. Ele foi 28 pontos, mas sem nem dar um ameaço de voltar, tipo tranquilinho, esse paviozinho, para mim isso não é nada, ameaço é pelo menos um bloco de reversão, então até aqui foram 28 pontos sem nem dar susto, então foi super tranquilo. Então o cruzamento aqui tá lindo. Gi, até onde você leva esse trade? Eu normalmente, gosto de proteger minhas operações acima da média de 21, lembrando sempre que eu devolvo muito fazendo esse tipo de condução. Mas eu só vou fazer isso depois que eu já tô ali com o meu gain mínimo preservado. Por exemplo, se tá operando no 5R, o meu gain mínimo no 5R tem que ser pelo menos 8 pontos. Já tô protegendo meus 8 pontos. Quando eu digo já estou protegendo, eu quero dizer o quê? Já pagou os 8 pontos e já andou, sei lá, mais uns 5, para eu ficar pelo menos uns 5 de distância. Aí eu passo a conduzir pela média de 21. Então é isso que eu faço. Aí para quem não gosta de segurar tanto o trade, o que eu sempre falo sai pelo MACD. O histograma perdeu a média de 9 do MACD, você sai da operação. Mas depois ele vai cair mais horrores. Paciência, você não quer se proteger, não quer devolver muito? Então você sai e se dá uma outra oportunidade você volta. Então é isso que eu faço. Eu normalmente conduzo pela 21,
mas se quer devolver menos, essa é a forma que eu particularmente acho mais interessante. Ah, tem gente que traça fibra, faz isso, faz aquilo. Ok, eu não faço nada disso, então eu comento daquilo que eu faço. Ok, falando de cruzamento, foi linda, operação top. Aí aqui, né, ele dá um pullback, que pagaria muito bem. Aí vamos ali para o segundo ponto. Aí ele dá um novo cruzamento de alta. Você entra agir nesse cruzamento? Não, eu não entro. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre falo para vocês. Depois de um movimento forte, a primeira tentativa de reversão quase sempre falha. É regra? Não, não é regra. A minha regra é não entrar. Eu prefiro ficar fora, simples assim. Não me importa se ele vai subir em linha reta. Que suba. Eu cato ele em algum ponto. Ou ele vai fazer um pullback, ou vai me dar um ranking de continuidade. Em algum ponto ele vai me dar uma possibilidade. Mas eu não vou entrar imediatamente quando dá o cruzamento. Ah, nem se o Stochastic estiver dando condição, nem se o MACD estiver dando condição. Não. Por quê? Ainda aqui eu tenho mais agravantes, que eu tinha a média macro na cara, a VWAP na cara, então mais um motivo para eu não entrar. Mas qual que é o fator principal para eu não entrar nessa operação? É o simples fato de que eu ainda estou numa estrutura de queda. Eu tive um movimento forte, eu estou na tendência de queda. Eu não quero pegar a reversão antes de saber que eu já estou numa estrutura de alta. É claro, como todos sabem, o cruzamento é uma entrada atrasada. Porque se a gente for analisar, fazer a compra no fundo, você tem mais possibilidade de pegar pontos, igual aqui. Você tem mais possibilidade. Mas quanto fundo falso nós temos? Eu prefiro pegar um trade menor. Ah, mas a pessoa que opera gráfico de candle, quando dá esse gatilho, eu nem sei que análise que tem que fazer, porque eu não entendo nada, mas tipo, fechou um candle e abriu o próximo positivo, ela entra e vai embora. Com certeza ela vai entrar antecipado a quem entra em cruzamento. Mas é outro operacional, outra coisa. Eu não entro, eu prefiro entrar depois, porque eu sei que esse movimento já está mais confirmado para aquela direção que eu quero, principalmente se eu tenho a reversão da polaridade. Aqui eu tenho uma estrutura de queda, tenho um movimento descendente, fazendo fundos sempre mais baixos, eu quero essa mudança de estrutura. Então, quando acontece esse movimento de alta aqui, o cruzamento acontece antes de romper esse topo. Então, deixa eu abrir e colocar aqui ó, a marcaçãozinha para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, para mim, isso é muito importante. Por quê? E é claro, eu só considero isso em grandes movimentos. Naquele momento em que o mercado está mais consolidado ou trabalhando num range menor, eu não dou tanta importância para essa questão da movimentação. É claro que se eu já estou na estrutura correta, a minha chance de ganho é muito maior. Mas para também não ficar assim extremamente conservadora. Mas vamos lá. Igual aqui, quando dá esse cruzamento, ele ainda está abaixo desse topo. O topo está aqui. Então, ele ainda não rompeu esse topo. Aí o que muitos fazem? Ah, você opera rompimento? Não, eu não opero rompimento. Porque também tem muito falso rompimento. Eu vou esperar ele romper, voltar e nessa volta que eu cato ele. Desde que ele faça um fundo mais alto que o fundo anterior e de preferência revertendo essa polaridade. O que seria reverter essa polaridade? Esse fundo ser próximo a esse topo que ele fez. O ideal seria que ele chegasse até aquela direção do topo, porque aquele topo virou um suporte e subia a partir dali. Então, o que eu faço? Deu um cruzamento aqui, abaixo desse topo, eu não entro no trade. Eu vou deixar o mercado andar, e sem contar que eu tinha, como eu falei, média macro e VWAP aqui para me atrapalhar. Eu vou deixar o mercado andar. Ele andou, subiu, voltou na média de 21 e fechou um box positivo. Tem pessoas que já entram diretamente na média. Tocou na média, vai. Ok, porque aí ela consegue ter um stop curtinho, que deixa logo abaixo. Então, o stop é bem pequenininho. Aqui, nesse caso, o nosso stop é maior, porque eu espero esse fechamento. Por quê? Porque muitas vezes ele bate aqui e segue caindo. Então, eu prefiro ter um stop um pouco maior do que correr risco de já sair da operação. Ah, poxa, mas aí se você coloca o stop aqui, vai ser 2, 3 pontos, só é pequenininho. Mesmo assim, você prefere? Sim, porque acontece muitas vezes dele romper. Então, eu prefiro.
Mas não é errado, obviamente, quem quer já posicionar na média. Eu prefiro fechamento, porque eu me sinto mais confortável em saber que ele já está indo para a direção que eu quero. Então, a partir do momento que ele fez esse movimento de alta pós-cruzamento, voltou para testar a média de 21, segurando numa região de troca de polaridade, aí eu me sinto mais confortável. Aí sim, eu faço a minha entrada e vou conduzir o trade. Poxa, Gi, mas a média estava aqui ainda. Sim, mas aqui ele já testou ela algumas vezes. Então aqui eu já não acho que ela vá segurar, porque se fosse para segurar já tinha segurado antes. Já consumiu os lotes que poderia ter naquela região. Então é isso que eu faço e aí eu vou pegar sim esse movimento de alta. Deixa eu tirar essas marcações aqui. Aí você de repente podem me perguntar, você não faria a entrada quando tocou na média de 21 nesse ponto e reverteu para cima? Não, por quê? Porque aquele praticamente não voltou nada, aqui ele voltou um pouquinho mais. Aqui o ideal ainda era que essa queda fosse um pouco maior, mas aqui já é suficiente para fazer a minha entrada. Aí vamos continuar. Aí aqui, esse tipo de pullback são os pullbacks que eu falo que eu gosto de fazer continuidade de tendência. Vocês conseguem perceber a diferença que tem desse gatilho que eu estou numa tendência, ele faz um movimento de alta, volta na média de 21 e segue esse movimento. Como é diferente isso disso aqui, de movimentos curtinhos indo e vindo, nesse tipo de situação eu não entro. Mas como que você vai saber? Porque a gente sabe agora que o movimento já passou. Porque olha como o movimento começa a ficar amarrado. Aqui eu tinha movimento limpo indo e vindo. Aqui ele já começa, ó, box para cima, box para baixo e fica aqui, ó. Esse aqui eu já não entraria, exatamente por conta dessa movimentação. E aí aqui ele segue, fazendo esse movimento mais consolidado. Aí aqui para mim fazer pullback deixa de ser uma opção. Então é esse tipo de análise que eu faço para entrar no dólar. Eu tento sempre estar a favor da tendência macro, é claro que nem sempre vai ser possível. Por exemplo, aqui, a venda eu estava a favor do macro, média macro estava para cima. Quando eu entro nessa compra, eu já estava ali na virada ali da direção do mercado, não entrei aqui. E aqui a mesma coisa, eu só vou fazer, enquanto o preço estiver trabalhando acima da média macro, eu vou dar prioridade para compra, eu não vou fazer venda. Então, essa venda eu não pegaria, por quê? Porque eu entendo que o mercado ainda está comprador. E aí, é claro, e além do mercado estar comprador, eu tenho a média macro aqui para segurar o tempo todo. Olha só como o preço chega na região e volta, chega na região e volta. Então aqui eu vou dar preferência para fazer as operações de compra, que é a direção que o macro está. E claro, vai dar oportunidade de venda? Vai, mas eu vou preferir ficar fora e aí depois ele consolida e lado nenhum paga, fica ruim para todos os lados e fica terrível. Então, são esses na verdade sim, no dólar eu uso cruzamento e pullback. Essas são as minhas entradas. Eu raramente faço os osciladores, dá muito gatilho, dá muito stop, então teria que ser no 6R, no 8R para ser mais assertivo. Deixa eu colocar no 8R, só para dar uma olhada rápida, se daria muitos stops. Ó, esse aqui pagaria alguma coisinha, ó, esse daria stop, aqui daria stop e esse aqui pagaria bem. Tá vendo? Eu não gosto, eu acho que não tem uma assertividade tão boa assim, ainda mais num ativo que é tão direcional. É mais difícil para operar oscilador. No índice vai funcionar melhor do que no dólar, porque o dólar é um ativo de tendência e o dólar e o índice o dólar é um ativo de tendência e o índice é um ativo de volatilidade. Então lá é mais tranquilo dar os gatilhos e pagar do que no dólar. Então eu prefiro não fazer. Certo? Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês com relação ao que eu entendo, qual que é a minha leitura para as operações no dólar. É claro, ficou consolidada a BO, não tem jeito. Qualquer coisa que tente operar com o mercado consolidado, a não ser que seja um operacional de consolidação, não é legal, porque você vai ter muitos stops. Contrapartida, quando o mercado está direcional, aí fica muito mais fácil. Ó, igual aqui também a mesma coisa. Ó. Aqui quando dá esse primeiro cruzamento, na cara da 21 eu não vou. Aí ele tenta de novo. E aqui ele vai deixando topos mais baixos, começando a indicar
que é possível fazer uma entrada. E aí, a hora que ele dá a entrada, ele vai e faz esse movimento. É claro, dá para ficar de fora dos stops? Nem sempre, né? Infelizmente, às vezes a gente não consegue evitar. Mas acho que com o mínimo de análise, a gente consegue fazer boas entradas e repito, vão ter esses momentos de consolidação no mercado que vai dar stop. É inevitável, não tem como acertar sempre. Principalmente falando de um operacional de tendência no momento em que o mercado ficou consolidado. Aí não tem jeito, é pedir para morrer no caminho mesmo, tomou um stop, fica fora, observa, aí você vai identificar que ficou lateral e aí enquanto ele não sair desse range você não faz nada, espera e depois que ele sair você volta para suas operações. Isso falando do operacional de cruzamento. E aí depois disso ele volta a pagar e te dá novas possibilidades de novo. Certo? Então é isso, eu vou fazer depois um próximo vídeo que foi me pedido também lá no grupo Telegram sobre adição, que não sabe exatamente como fazer, qual que é a melhor forma. Aí eu vou ver se eu faço um replay, porque não é todo dia, né, que dá para fazer adição. Eu só faço adição em dias em que tem tendência, em que o movimento tá forte numa mesma direção. Eu não vou ficar fazendo adição em mercado consolidado, mercado lateral, não faz sentido nenhum. Esse tipo de operação é o tipo de operação que a gente vai olhar de uma forma mais carinhosa para fazer adição de contrato. Caso contrário, não. Quando ele fica assim amarradinho, eu não faço adição de forma alguma, porque não vale o risco. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, deixa um like. Se não é inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.